Olá, catequizando e família. Pedimos licença para entrar em sua casa com o nosso quarto encontro da catequese. Eu sou a catequista Eliana. E eu sou o catequista Ayrton. Vamos nesse momento fazer um minuto de oração, pedindo que esse encontro seja realmente abençoado por Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Queridos catequizandos, nossas vidas nem sempre é um mar de rosas. Tem muitos atropelos e sofrimentos. O que a doença nos faz com o nosso corpo? Gostaríamos de brincar, de correr e de conversar. E quando estamos doentes? O tema desse encontro de hoje são os sacramentos de cura, a penitência e a unção dos enfermos. Esses dois sacramentos são chamados de cura porque o pecado que nos afasta de Deus nos torna doentes de mente, de espírito e de coração. A doença verdadeira é aquela onde Deus não está presente. Pelos sacramentos de cura, Deus vem ao encontro de quem está sofrendo. Na pessoa de seu Filho, Jesus Cristo, médico de nossas almas e de nosso corpo, dando-nos a vida que não passa. Na igreja, mediante a ação sacramental do sacerdote, é o próprio Jesus que nos oferece o perdão de Deus e a cura de nossas doenças e feridas. A reconciliação e a unção dos enfermos são chamados sacramentos de cura, pois são a graça de Deus agindo em nossos momentos de pecado, de fraqueza humana e nos momentos de doença. Vamos ouvir a palavra, o Evangelho de Marcos, capítulo 2, do versículo 1 ao 12. Assim entenderemos um pouco melhor. Evangelho segundo Marcos. Alguns dias depois, Jesus entrou novamente em Cafarnaum. E souberam que ele estava em casa. Reuniu-se uma tal multidão que não o podiam encontrar lugar, nem mesmo junto à porta. E ele os instruía. Trouxeram-lhe um paralítico carregado por 4 homens. Como não pudessem apresentar-lhe por causa da multidão, descobriram o teto por cima do lugar onde Jesus se achava e, por uma abertura, desceram o leito em que jazia o paralítico. Jesus, vendo-lhe a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados te são os pecados. Ora, estavam ali, sentados, alguns escribas, que diziam uns aos outros: Como pode este homem falar assim? Ele blasfema. Quem pode perdoar os pecados senão Deus? Mas Jesus, penetrando-lhe logo com o seu espírito nos seus íntimos pensamentos, disse-lhes: Por que pensais isto nos vossos corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico: Os pecados te são perdoados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para quem conheceis o poder concedido ao Filho do Homem sobre a terra, disse-lhe ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. No mesmo instante, ele se levantou e, tomando o leito,
foi-se embora, à vista de todos. A multidão inteira encheu-se de profunda admiração e puseram-se a louvar a Deus, dizendo: nunca vimos coisas semelhantes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Catequizandos, essa passagem da Bíblia é muito bonita. Ela faz nos entender esse evangelho que une em si os dois sacramentos de cura. Jesus sente no seu coração que o homem estava paralisado por causa dos seus pecados e de suas fraquezas. Ao chamar esse homem de meu filho, Jesus assume a ação de Deus que quer a vida para seus filhos e a oferecer-lhe o perdão. Acorda nele a força da vida que estava dormindo e cura seu espírito, seu coração e sua alma. Muitas vezes estamos apenas adormecidos, por isso não encontramos a nossa cura. A partir desse momento, o paralítico já tinha em si a força de Deus, mas foi a palavra de Jesus com autoridade que lhe ordenou: levanta-se, pegue seu leito e vá para casa. O sacramento da unção dos enfermos é esta graça de cura, de curar fisicamente o corpo que sofreu por causa das suas fraquezas e dos seus pecados que são cometidos. Muitas pessoas hoje ainda estão paralíticas. Crianças, jovens que acabam ficando viciados em drogas e que não conseguem sair de dentro do quarto porque ficam o tempo todo no videogame, que bebe, que fuma e é vítima da tristeza e da raiva. Tudo isso é pecado e doença que paralisa e que nos impede de ir a Jesus. Hoje quem nos leva a Jesus, como naquele tempo, são as pessoas de fé. São nossas catequistas, né, seu Ayrton? Exatamente. São pessoas mais adultas, são os nossos padres, nossos freis. São pessoas que já se encontraram com a graça do perdão na comunidade e agora desejam que também nós nos encontramos. Caros catequizandos, eu agora nesse momento quero convidá-los, vocês e seus familiares, para fazer uma reflexão, pensarem e conversarem entre vocês sobre o evangelho que acabamos de ouvir. Então, essas perguntas aqui da página 94, gostaria que vocês refletissem sobre ela. Como descrevemos o lugar onde a cena foi narrada? Além de Jesus, quais os outros personagens o texto se refere? Diante das dificuldades, qual atitude as pessoas tiveram? O que você pensa da atitude delas? Você faria o mesmo? Quais palavras de Jesus demonstraram que ele curou o doente por dentro e por fora? Catequizandos, vamos procurar entender o sacramento da cura um de cada vez. Então, é natural que nós, seres humanos, a gente passe por diversas etapas da nossa vida. Etapas essas que são boas, etapas que são ruins, são etapas que a gente está em baixa ou está em alta. Essas etapas que a gente está em baixa, definitivamente nos afasta de Deus. Cometemos coisas contra a vontade de Deus. Então, é muito importante que a gente abra o coração da gente para a gente restabelecer esta amizade
com Deus, com o nosso Criador. Através do quê? Através da humildade, através da oração, né? Exatamente. E desse jeito, perceber as nossas falhas, né? As nossas fraquezas, né? Para que a misericórdia de Deus possa, de uma vez por todas, atuar em nós. Catequizandos, na página 96, temos uma leitura do texto de João, capítulo 8, versículo 1 a 11. Vai lá, abre a tua Bíblia e lê. Pausa o vídeo e logo voltaremos. Finalizou a leitura? Seu Ayrton é com o senhor. Pois não, Eliane. Caros catequizandos, nesse texto bíblico, nós podemos observar que o texto trata-se da mulher adúltera. Então, Jesus aproveita para mostrar que cada um de nós temos que olhar com cuidado para os seus próprios pecados, antes de julgar o pecado dos outros. No caso desse texto aqui, uma senhora é pega em adultério e levada até Jesus, e Jesus, evidentemente, profere aquela frase famosíssima: quem não tem pecados, que atira a primeira pedra. Evidentemente que todo mundo foi se retirando, começando pelos mais velhos, que são os mais pecadores, todo mundo foi indo embora e a mulher acabou ficando sozinha. O que Jesus quer dizer? Olha, gente, olhe primeiro para dentro de vocês mesmos, olhe para os próprios erros antes de corrigir os outros, tá certo? Então, a gente tem que refletir e a partir dos seguintes passos, que nos ajudem a participar do sacramento, da penitência e da reconciliação. Então, é nisso que a gente tem que refletir. No número 1, o exame de consciência. Então, Deus colocou a lei: fuja do mal e pratique sempre o bem. Ou seja, olhando para os mais íntimos de nós mesmos, podemos descobrir o que ocorre com a amizade com Deus e com os irmãos. No número 2 é o arrependimento. É o sentimento que todos nós temos, Eliane, a respeito do pecado. A gente tem um sentimento de rejeição pelo pecado. Ninguém de nós gosta de pecar. O 3 é o propósito. É assim, a partir desse momento, qual é o propósito que eu tenho? Qual é o propósito que eu faço, né? E de não repetir os atos e atitudes que rompem a nossa amizade com Deus. Então, é buscar na prática as atitudes novas e boas, sempre mais daquilo que Jesus Cristo nos deixou, que é o caminho do amor de Deus. E no 4, nós temos a confissão. É o momento que a gente declara a situação da gente de pecados diante de um sacerdote, né, que representa Deus e a comunidade eclesial. Os 5 temos a penitência, e que é a reparação por erros cometidos. Então, não é uma espécie de castigo, não, né? Mas é assim, é um ato restaurador, né? De voltar à amizade, né? E deixar os danos causados pelos pecados e restaurar a nossa amizade com Deus. Catequizando, há quanto tempo você não se confessa? Faça esse exame de consciência. E quando tudo isso passar dessa pandemia, vá até a igreja e faça a confissão com o seu sacerdócio. Jesus recomenda que a gente reze pelos enfermos. E falando nisso, se você, catequizando, tivesse que recomendar algum doente para receber a unção dos enfermos, né?
qual seria o argumento? O que você falaria para ele para que ele recebesse a unção dos enfermos? Então, aqui nós temos na página 98 um espaço em branco. Queria que você deixasse escrito aqui, né, quais são os argumentos que você usaria para uma pessoa receber a unção dos enfermos. Escreva fácil, escreva com as suas palavras, tirando do coração, daquilo que você sabe. E quando sofremos algum mal, falando disso, não devemos culpar a Deus. Não podemos nos deixar nos abater e devemos discutir a possibilidade também de visitar uma pessoa doente e levar ela todo o conforto e todo o carinho que ela merece. Olhando para o mais íntimo de nós, a gente pode descobrir o que rompe a nossa amizade com Deus e com os nossos irmãos, o que nos afasta deles. Queridos catequizandos, vamos fazer um breve exame de consciência. Como está a minha vida de fé em Deus? Tenho cuidado a amizade com Deus continuamente, tendo-a como prioridade em minha vida? Observo os mandamentos e pratico a caridade para com as pessoas com as quais eu convivo? Como está a minha responsabilidade em relação aos estudos? Estou colaborando com os meus familiares nesse tempo que nós estamos vivendo, trancados em casa, de pandemia? Estou ajudando os meus pais no serviço de casa? Quais são as minhas falhas cometidas contra Deus e contra o meu próximo? Estamos finalizando o nosso encontro. Vamos agradecer a Deus por nos proporcionar este momento de catequizar juntos. Não esquecendo de rezar por todas as pessoas que estão sem força para caminhar, pelos doentes, por todos os sofredores angustiados. Por isso, nesse momento, quero convidar você, catequizando, sua família, para rezarmos juntos a oração pedindo o fim dessa pandemia. Olá, catequizandos, rezemos juntos esta brevíssima oração pelo fim da pandemia. Jesus, Salvador do mundo, esperança que não conhece a desilusão, tende piedade de nós e livra-nos do mal. Te pedimos a vitória sobre a pandemia do Covid-19, que assola tantas pessoas e famílias. Pedimos-vos a cura dos doentes, a proteção dos que estão sãos e o auxílio aos agentes da saúde. Mostra-nos teu rosto de misericórdia e salva-nos com teu grande amor. Tudo isso te pedimos por intercessão de Maria, tua e nossa Mãe, que fielmente nos acompanha. Menino Deus, abençoai-nos. Amém. Caros catequizandos, o que tínhamos para conversar com vocês, com seus familiares, por hoje, de conteúdo, era isso. Desejo a todos um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus. Um ótimo final de semana e que Deus e o Menino Deus os proteja. Tchau!